Olá! Ouçam agora uma mensagem inteiramente voltada para o seu crescimento espiritual, direto da Igreja Universo em Cristo, e ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Muito bem, amados de Deus, vamos à palavra do Senhor. Maravilha, né? Trazendo o ensinamento de Deus, como está escrito na Bíblia Sagrada. E se está escrito, nós cremos. Temos trazido as parábolas do Senhor Jesus, que nos traz todo o entendimento sobre o reino de Deus, né? Sobre a salvação de cada um de nós, salvação eterna. A Igreja Universo em Cristo Fé em Ação, que traz essa programação para você, ela é focada na graça e na verdade. Porque a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a doutrina que nos prepara para entrarmos no reino de Deus. Então, falando hoje de salvação, não é? A salvação eterna, a salvação de cada um de nós. A Bíblia tem nos falado que a salvação somente por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, ele é o único Salvador. Né? A gente vê o mundo inteiro tendo templos belíssimos, arquiteturas lindas, maravilhosas, mas falando de religião, mas em relação à salvação eterna, é a coisa mais simples que tem. Não há templos luxuosos, não há nada disso. Há um coração voltado para Deus. O coração de cada um de nós voltado para o ensinamento do Senhor. E a Igreja Universo em Cristo, graças a Deus, ela tem essa doutrina, ela tem esse chamado de estar sempre falando sobre a salvação. Porque é o que interessa na Bíblia Sagrada, né? É o que interessa é que todo homem saiba, genericamente falando, que ele precisa desenvolver a salvação que Jesus Cristo deu para ele com a sua morte e ressurreição. Então nós sabemos através da Bíblia Sagrada tudo que nós vamos precisar, né? Todo preparo é a Bíblia que vai nos dar. Não são homens, pessoas, não. É a Bíblia que vai nos dar. É o Espírito Santo que vai nos instruir. Por isso que a doutrina da graça e da verdade é a doutrina do Espírito Santo. Ninguém ensina nada a ninguém sobre o reino de Deus, e sim o Espírito Santo. Nós expomos as Sagradas Escrituras para que todos venham a ter o entendimento através do Espírito de Deus que cada um tem em seu coração. Então a palavra de Deus tem nos mostrado que a salvação eterna é somente pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, lá em João 10:9, ele é a única porta. Porta para quê? Para você entrar de volta na casa do Pai. Ele é o único Salvador. Atos capítulo 4:12, está sendo dito ali. A graça dele. João capítulo 1, versículo 17, diz que Jesus trouxe a graça e a verdade. Então, a graça é suficiente. O que é a graça? É a doutrina da graça de Deus. É o ensinamento de toda a salvação que nós temos em Cristo Jesus. É a doutrina da graça e da verdade. Isso, né, nos mostra Atos capítulo 15, versículo 11 também, mostrando que nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Então, todos nós sabemos que nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, justificados dos nossos pecados. Como diz Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé em Jesus Cristo, tendes paz com Deus. Então, você pode ler essa passagem em Romanos 5, 1 Tessalonicenses 5, 9. E a salvação é para aquele que obedece a Deus. Hebreus 5, 9. Então, tudo isso nós estamos falando de salvação. A palavra de Deus diz agora para nós, na mensagem de hoje, quais são as condições, não é? Quer dizer, você, como nós temos falado pelas parábolas do Senhor Jesus, você é o filho pródigo, voltou para Deus, quer dizer, está buscando a sua salvação, está congregando, é um cristão, não é? Então, tudo isso já é o quê? Você voltando para o Pai. Nós estamos no mundo, né? E Deus tem nos chamado para voltarmos para casa. Então, você já voltou, se converteu, né? Já está no caminho.
né? Já fez a sua escolha, já teve o entendimento de que você precisa da salvação eterna. Então, tudo isso a gente vai ver hoje. Quais são as condições, segundo a Bíblia Sagrada, que nós precisamos para a ação? Quais são as condições? Primeiro, perseverança. Jesus mostra que todos que são deles serão odiados pelo mundo. O justo sofre mais do que o ímpio, porque o justo não revida o afronta que sofre, né? O justo de Deus não tem isso. O Senhor Jesus fala isso em Mateus 10:22, que seríamos odiados por todos. Ele diz: vocês vão ser odiados por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quantas pessoas, sabe, elas difamam você, elas duvidam da sua honestidade por você ser um cristão. Às vezes a pessoa sabe que você é um cristão, elas duvidam. Nós sofremos preconceitos. Um pastor, então, pastor, bispo, sofre preconceito das pessoas. Grande preconceito. Se você falar que é um pastor, é ladrão. Você falar que é um pastor, lá, é 171, como eu já fui chamada assim. Exatamente. Então as pessoas chegam e falam para você dessa maneira. Porque o mundo não recebe você. O mundo não... disse Jesus, e odiados nós seremos de todos por causa do nome de Jesus. Então, como disse o apóstolo Paulo para certa igreja que ele pregava, será que eu me tornei inimigos? Vocês se tornaram meus inimigos? Quer dizer, porque eu prego para vocês a verdade, eu não sou inimigo de vocês, porque eu prego a verdade para vocês, mas muita gente nos rejeita por causa disso. Então, mas a condição que o Senhor nos coloca, as condições que nós estamos vendo hoje, a primeira delas é perseverar. Perseverar em meio à tribulação. O mundo vai te odiar, o mundo vai te rejeitar. As pessoas vão esnobar sua fé. Vão dizer para você que elas têm mais riquezas materiais do que você. É verdade. Como nós vimos na parábola do rico e do Lázaro, o mendigo. Não é justamente isso. O mundo não recebe você se você disser que é um cristão e você não ter riqueza material. Eles duvidam disso, né? Então, o mundo odeia, mas a palavra do Senhor diz: aquele que ama o mundo não ama a Deus, mas aquele que ama a Deus, o mundo o odiaria, porque rejeitaram Jesus. Então, é um fato que todo cristão de verdade, cristão mesmo, cristão, ele será sempre rejeitado. Sabe, será sempre rejeitado, como diz a palavra de Deus. Então, é rejeitado pela família. Às vezes não, às vezes de uma forma velada, sabe aquela forma velada, não declarada? Às vezes eles fazem festas, não chamam você. Porque você não bebe, você não fuma, você não isso, você não aquilo, aí acha que você não pode estar na festa dele porque você vai atrapalhar. Muitas pessoas passam por isso, não é? Então, mas aí é que a palavra de Deus está falando. As condições para a nossa salvação é perseverar em meio a tantas adversidades, a tantas tribulações por causa da fé. Da fé, exatamente assim. Outra coisa, qual é a outra condição? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos aprendido incansavelmente que pelas obras ninguém é salvo. É pela fé e pela confissão. Nós podemos ver isso em Romanos capítulo 10, versículo 9. A palavra do Senhor está dizendo ali o seguinte: se com a tua boca você confessar a Jesus como Senhor, quer dizer, você fala, Jesus é o Senhor, mas ele diz, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tá vendo? Então não é só falar. Não é só falar, Jesus Jesus é o Senhor. Não é só falar. Deus vai olhar se o seu coração acredita mesmo nisso.
Se você acredita mesmo nisso, você pode ler 1 Coríntios 1, 21, 1 Coríntios 15, 2 e 2 Timóteo 3,15, falando desse assunto. Então, mais uma das condições que nós devemos ter é fé e confissão da salvação. Nós temos que confessar. E quando a palavra de Deus fala isso em Romanos, está falando justamente porque os judeus, eles rejeitaram a justiça de Deus. Eles rejeitaram o Senhor Jesus e achavam que pelas obras é que eles iam ser salvos. Rejeitando assim, você pode ler Romanos capítulo 10, que você vai encontrar isso. A Bíblia diz que os judeus rejeitaram a justiça de Deus para fazer as suas próprias justiças. E você sabe que o ser humano não tem justiça própria. Imagina que quem é o ser humano? Todo ser humano é pecador. Como que um pecador vai salvar o pecador? Como que o ser humano, todos estão debaixo do pecado? Romanos 3, todo ser humano está debaixo do pecado e carecem da glória de Deus. Precisam da misericórdia de Deus. Porque quem é o homem pecador que possa salvar o homem? Por isso veio Jesus. Porque ele não pecou, não cometeu dolo nenhum. Embora vestisse um corpo de pecado, mas ele não pecou. Por isso ele é o nosso Senhor e Salvador. Então a palavra de Deus está dizendo isso para você. Então, se você confessar com a boca Jesus como Senhor, ele é o meu Senhor. Então você está confessando. E o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque isso é a Bíblia Sagrada. Isso é a doutrina da graça e da verdade. E a partir do momento que você crê que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, então você vai receber no seu coração a nova aliança. Você vai andar por ela. Você nunca mais vai fazer obra religiosa. Você nunca mais vai usar idolatria. Você nunca mais vai fazer cerimônias religiosas. Nada externo. A palavra do Senhor assim nos ensina. E outra coisa, outra condição para a nossa salvação. Então, o que a Bíblia está passando para mim? Tudo que nós devemos fazer depois que nós recebemos o quê? A salvação em Cristo. Então, agora nós temos um caminhar. Nós temos um viver diário aqui no mundo. Então, vai requerer de nós o quê? Perseverança. Para a gente não abandonar a nossa fé, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós vamos precisar de confissão, que as pessoas vejam a nossa fé e a nossa confissão. Jesus é o meu Senhor. Eu sou da graça e da verdade. Eu sou cristão de Cristo. Não cristão da religião. Eu sou cristão de Cristo. E outra coisa, nós vamos precisar de ter receptividade espiritual. Sermos receptivos, né, espiritualmente falando, como diz Tiago 1:21. Pelo que, despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal. Aí entra aquilo que a gente fala incansavelmente, o novo homem. Você agora é um novo homem. Então você precisa da nova doutrina. Lembra da parábola do odre velho e do vinho novo? O vinho novo não pode ser colocado nos odres velhos, porque ele vai fermentar e vai estourar. Vai crescer e vai estourar. Então, da mesma maneira, para nós, enquanto nós entendemos a salvação, precisamos entender que o nosso velho homem está morto com Cristo. Ele está morto com Cristo e agora quem vive é o novo homem. Isso é receptividade espiritual. Por isso, 1 Tiago, melhor dizendo, Tiago 1:21 diz: eu preciso me despojar do meu velho homem. Despojamento do corpo de carne.
é a circuncisão de Cristo. Colossenses 2, 8 em diante. A circuncisão da nova aliança não é igual à circuncisão da lei de Moisés, que era no prepúcio do homem, que era externo. A circuncisão da nova doutrina, da nova aliança, está em Colossenses 2, 8 em diante. É a circuncisão que o Espírito Santo faz em nós, nos trazendo a consciência, nos trazendo o entendimento que agora nós precisamos de nos despojarmos de todas as nossas obras carnais, de todos os feitos do velho homem. Aquele que... Lembra que Caim matou Abel? Velho homem. O velho homem, ele mata, ele rouba, ele destrói o próximo. Então a palavra de Deus está falando... Aí vem o que é receptividade espiritual? É justamente isso. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então você recebe todo o ensinamento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz em Efésios 5 que o novo homem, que é a nossa nova criatura, que será criada por Deus em retidão e verdade. Então você não mente mais. Você não mente mais. Você não pratica injustiça e por aí vai. Entendeu? É exatamente a receptividade espiritual. Despojando-vos de toda a impureza e de todo vestígio do mal. A palavra de Deus diz para você e para mim: recebei com mansidão. Mansidão é um fruto do Espírito Santo. Só tem aquele que viver através do Espírito Santo. Ele diz: recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Então, quem é que salva a minha alma? A palavra de Deus. O que Jesus disse? Eu não vim para matar a alma do homem. Ele já está morto. Eu vim para salvá-lo. Entende, abençoado? Então, as condições hoje para nós tomarmos posse do reino de Deus, as condições que nós temos que praticar no nosso dia a dia, até o dia do Senhor na nossa vida, exatamente isso. Receber pelo Espírito a palavra de Deus. Praticar a palavra do Senhor. Receber a palavra é aquele coração, lembra dos 4 corações que o semeador saiu para semear? 3 não deram a mínima. A palavra foi implantada, mas não estavam nem aí. Voltaram para o mundo, voltaram para as coisas, voltaram para as suas coisinhas, mas um coração não. Um coração ele perseverou e ele frutificou a 30, a 60 e aí vai. É você distribuindo os seus talentos que Deus te deu, não é? Produzindo frutos para Deus. Então a palavra do Senhor diz isso. A palavra de Deus, que Deus fala para você sempre, todos os dias da nossa vida. Nós vamos precisar da palavra de Deus para nos salvar deste mundo. Exatamente isso, abençoado de Deus. Outra coisa que nós precisamos, outra condição para a salvação, diligência espiritual, como diz a palavra do Senhor em 2 Pedro 1, 10 e 11. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Que vocação? Vocação para ser advogado? Vocação para ser médico? Vocação para ser cantor? Vocação para ser artista? Vocação para ser herdeiro do reino de Deus. E você foi eleito. A eleição de Deus. Deus te elegeu. Deus elegeu você para ser salvo. Ele te escolheu. Jesus disse em João capítulo 15, não foi você que me escolheu, versículo 16, na parábola da videira, não foi você que me escolheu a mim, eu escolhi você. Eu escolhi você para você dar frutos. O que é dar frutos? É viver a vida diária pelo Espírito Santo. O que é dar frutos? É ser uma pessoa mansa, ter domínio de si. É você dominar a você mesmo. É você ter amor incondicional. É você ter bondade. É você ter alegria. É você ter fé.
Leia Gálatas capítulo 5, versículo 16. Então a palavra do Senhor está falando para nós. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais, quer dizer, diligência. Não é, eu sou salvo, pronto, parou. Não, agora é que o trabalho começa. Agora é que nós vamos fazer as nossas obras para Deus. Porque a fé sem obra é morta. A pessoa falar que tem fé, mas ela não muda nada na vida dela, no jeito dela, ela é morta, essa fé. A fé viva é a fé de Abraão. Deus falou, ele fez. Deus fala para você, faça morrer você a natureza terrena, você faz. Deus fala para você, perdoa até quem te odeia, você trabalha o seu coração para perdoar, porque Deus falou, porque você quer agradar a Deus. Então, essa é a diligência. Procurai cada vez mais, tá vendo? Procurai crescer na graça e na verdade, procurai crescer no amor, procurai crescer na bondade. As coisas boas têm que aumentar em nós cada dia mais e sobrepujar o mal que nós temos na carne. Então, isso é a palavra de Deus. Ele diz cada vez mais, você tem que valorizar a sua vocação e eleição de ser um abençoado de Deus, de ser uma pessoa que Deus chamou para ser salvo, que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, para receber o Espírito Santo como pendor, para receber as bênçãos de Deus. Então a palavra do Senhor, isso são as condições para ser salvo. Não é fazer obra religiosa. Não é ficar fazendo cerimônias religiosas, que isso aí não pelo contrário, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem faz isso não tem fé. Fazer as coisas para as pessoas sem interesse, fazer as coisas para as pessoas sem retribuição. Fazer por generosidade. Então, tira a avareza, coloca a generosidade. São coisas que nós vamos substituir em nós. Substituir o quê? Tirar o mal e colocar o bem o tempo todo. Então, a palavra do Senhor diz, procurai cada vez mais firme a sua vocação, a sua salvação, a sua eleição. Você foi eleito para ser salvo, pois fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Se você trabalhar a sua vida espiritual, você nunca vai tropeçar. E olha o que ele diz, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as condições que Deus está ensinando para nós. Aí é que está. Outra condição, limpeza espiritual. Limpar-se. Tudo exatamente o que a gente tem pregado. Eu não posso pegar a coisa velha, da velha Lúcia, e trazer para a minha vida na atualidade. Não posso. Não posso. Vai estragar tudo. Então tem que ser tudo zero, novinho, novo, tudo novo, homem novo, mente nova, espírito novo, doutrina nova, nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Eu nasci de novo. Exatamente isso. Lembra que Jesus falou para Nicodemos? O que importa para Deus, o que importa é você nascer de novo. Não é a sua religiosidade, Nicodemos. Não é o que você faz segundo a religião. O que importa é você se tornar um novo homem. Nascido para a graça e para a verdade. Nascido para a salvação. Então, nascer de novo. Você quer ser essa pessoa nova? Você quer nascer de novo? Então você pode. Só que espiritualmente. Mente nova. Com certeza, rosto novo. Porque a mente da fé é a mente das coisas boas. É a mente da libertação. Você não está preso a nada aqui. Você está com a mente de Cristo, a mente de Deus. Você vive
sobre todas as coisas, não debaixo dos problemas, não debaixo das coisas. Você vive na liberdade gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Você vive na confiança de que Ele te protege, Ele te guarda, Ele te livra. Ele é a sua providência, Ele é o seu provedor. Como disse Abraão para Isaque, quando ele estava para sacrificar Isaque, Isaque perguntou, cadê o cordeiro? E Abraão virou para ele, Deus proverá. Então, é o Deus proverá. O nosso Deus é esse Deus. Ele provê para nós todo o nosso sustento. Tudo que nós vamos precisar, o Senhor. E em mais, você passa a ser responsabilidade dele e ele dará cabo dos seus inimigos, dos seus adversários. Diz lá em Deuteronômio a palavra do Senhor, para quem obedece a Deus. Deuteronômio 27 diz o quê? Se você guardar os meus mandamentos, se você guardar os meus estatutos, se você me obedecer, as minhas bênçãos te alcançarão, diz o Senhor. Você será bem-sucedida onde você estiver, porque esta foi a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão, que é o nosso pai espiritual. Nós falamos de Abraão ontem, é o nosso pai Abraão. Deus disse para Abraão, todos os seus são os da fé. Todos os seus filhos, Abraão, são os que são da fé. E eles são abençoados com você. E Deus disse para Abraão, aonde você estiver, eu estarei contigo. E o que se levantar contra você, Abraão, eu me levantarei contra. E quem te amaldiçoar a vida, Abraão, eu amaldiçoarei. Então Deus passa a ser a justiça de Abraão. E hoje, para os que são da fé, Deus passa a ser a sua justiça. Ele é que cuida de nós. Nós fazemos a nossa parte dentro dos mandamentos de Deus. Não o que nós achamos, não o que alguém disse para a gente fazer, mas dentro das condições que Deus exige de nós como salvos. Mas Ele é que vai dar cabo de tudo que se levantar contra você. Pode ter certeza disso. Então a palavra de Deus está dizendo isso para nós. Limpeza espiritual. Apocalipse 22:14 diz: bem-aventurados. Veja bem. Bem-aventurados. Não é malditos. São os bem-aventurados. Aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade de Deus pelas portas. Olha que maravilha. O que é lavar as vestiduras do sangue de Jesus? Eu agora, a minha igreja vai pegar um suco de uva e vai falar para você, isso aqui é o símbolo do sangue de Jesus, você vai lavar a sua roupa. Não, abençoado. É lavar a sua consciência do pecado. É você entender que ele derramou o sangue dele justamente para o pecado não ter mais domínio sobre a sua vida. Por isso você não vive pecando, porque você está debaixo da graça. E quem está debaixo da graça não vive em pecado. Não vive em pecado deliberadamente. Não vive. Porque a palavra do isso é que é lavar a sua consciência. A consciência do velho homem. A consciência do homem que veio para matar, roubar e destruir o próximo. A consciência velha, antiga, do pecado. Ela é lavada. É o entendimento que você tem, o seu espírito entende que o sangue derramado, a vida dada de Jesus Cristo por você, é para que você não mais ande segundo o pecado. É para que você não viva mais morto, mas esteja vivo para Deus. Esteja vivo. E só está vivo para Deus aquele que está em Cristo. É só você ler Romanos capítulo 6, que vai falar sobre o batismo da nova aliança. Como que é o batismo da nova aliança? Como que é o batismo do Espírito Santo?
Como que é o batismo de fogo que João Batista falou para Jesus, que ele queria de Jesus? Que ele que queria o batismo de Cristo. João Batista está falando que ele queria ver a salvação, que ele queria ver o Salvador, a graça e a verdade. Ver Jesus depois da morte e ressurreição. Então, aqui está a palavra do Senhor. Lavar as vestiduras, quer dizer, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tá vendo? Para que tenham direito à árvore da vida, porque o pecador não tem direito a Jesus Cristo. Por isso ele perdoou os nossos pecados. Por isso, pelo sangue dele, nós temos acesso de volta para casa, para o Pai. O véu foi rasgado justamente de alto a baixo. Então, lavar as minhas vestes, quer dizer, o meu espírito entende. Se Jesus morreu por mim, deu a vida por mim, para que eu viva, então eu não vou mais andar em pecado. Eu não vou andar mais contrário à palavra de Deus. Entendeu? Exatamente isso. E mais, eu quero entrar na cidade pelas portas. Né? Eu quero entrar com dignidade no reino de Deus. Eu quero entrar no reino de Deus com louvor dado por Deus, como ele diz. Bem-aventurado, né? Servo bom e fiel, entra no descanso do Senhor. Servo bom e fiel é aquele que perseverou, é aquele que teve a fé até o fim, é aquele que confessou Jesus até o fim, é aquele que foi receptivo ao ensinamento da palavra de Deus, foi aquele que usou a diligência, que foi, sabe, que procurou com zelo fazer a vontade de Deus, manter a sua salvação, foi aquele que lavou-se do pecado, foi aquele que disse não para as obras da carne, e sim para o Senhor Jesus Cristo, abençoado de Deus. Estamos falando da salvação. E essa salvação é possível a todos os homens, mas é preciso ter a sua prática. Agora é a sua parte. Agora, Deus não está fazendo mais nada. Ele já fez. Agora é a nossa parte. A cidade está nos esperando. A árvore da vida, que é Jesus, está nos esperando. Eu só tenho direito à árvore da vida, eu só tenho direito a Jesus Cristo se eu lavar as minhas vestiduras, se eu abandonar a vida de pecado e ter a alegria e o orgulho de ser um cristão, de ser uma pessoa de Cristo, de dizer não para o mundo e sim para Deus. De dizer não para o mal e sim para o bem. Essa salvação é possível a todos os homens, porque a palavra do Senhor diz em Lucas 3,6, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E a Bíblia diz, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque a palavra de Deus diz em Romanos 5,18, pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, para a morte, que foi Adão, o pecado. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Foi Jesus que morreu por nós. Ele veio para fazer essa obra na nossa vida. A palavra de Deus diz em Romanos 10,3, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia diz, porque Deus deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E venham ao conhecimento da verdade, pois a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Tito 2,11. Ele nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século de uma forma sóbria, justa
e piedosa. Tito 2, 11, 12. Você pode ler a palavra do Senhor. 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a fazer o quê? Arrepender-se. Então, se arrependa. A cada dia cometemos um erro, não deixa para lá não. Se arrependa desse erro, peça perdão a Deus. Seja diligente. Porque a Bíblia diz que nós estamos num corpo de carne. Mas a Bíblia também diz que, embora nós ainda estejamos num corpo de carne, nós não militamos segundo o quê? A carne. Nós não vivemos segundo a carne. Então, se eu cometo um erro, se eu cometo alguma coisa porque ainda estou num corpo de carne, imediatamente, arrependimento, perdão a Deus. E não fazer mais. Então, a palavra do Senhor está em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco. Ele espera, ele é paciente, não querendo que ninguém se perca. Lembra que eu falei em uma das nossas mensagens? Enquanto nós estivermos aqui, fôlego de vida aqui, é a oportunidade que Deus está nos dando de quê? De nos arrependermos e andarmos na salvação em Cristo Jesus. Mas você precisa se arrepender. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Porque assim diz a palavra de Deus. Não querendo que Deus não quer que ninguém se perca. Você sabia que a Bíblia diz que Deus... Sabe na morte de quem que Deus tem prazer? Na morte do justo. Sabia? Mas na morte do ímpio Deus não tem prazer. Porque ele sabe, o justo não. O justo não morre mais. Ele vive. Porque ele é aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, na salvação eterna. A Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus justos. Porque ele sabe que ele é salvo. Mas a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Porque ele não quer que ninguém se perca. Mas cada um tem que se arrepender. É você que tem que reconhecer tudo isso na sua vida. É cada um de nós. Então, a palavra do Senhor está dizendo em 2 Pedro 3,9. Não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Essa é a palavra do Senhor para nós. Salvação eterna. Cuidar. O apóstolo Pedro, certa feita, chegou para Jesus, né? E disse: Jesus, nós deixamos casas, nós deixamos tudo por sua causa. Quer dizer, o que é deixar? Não é abandonar a família, não. Mas é viver sendo ensinado por Deus. Não é ninguém comandando a sua vida, não andando segundo o mundo, né? Então Jesus disse para ele: todo aquele que faz isso receberá aqui em vida e por vir a vida eterna muito mais. Receberá aqui em vida muito mais e por vir a vida eterna. Receba o seu Senhor Jesus na sua vida, segundo a graça e a verdade. É isso que a Igreja Universo em Cristo traz para cada um de nós. Porque as pessoas estão esquecendo disso. As pessoas estão esquecendo disso. Que elas têm a parte dela. As condições que Deus requer de cada um de nós para podermos entrar na salvação que nós temos em Cristo Jesus. Entrar na cidade santa, comer da árvore da vida, alimentar-se do Senhor Jesus Cristo. Como diz a Bíblia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de todos nós, em favor de todos os eleitos da graça e da verdade, em favor de todos os abençoados de Deus que estão nos ouvindo neste momento. Nós entramos agora em oração juntos, meu Pai, para que o Senhor venha nos ouvir. Nós pedimos a tua ajuda
para a nossa vida aqui na terra, Senhor. Nós pedimos a tua ajuda, nós pedimos o Senhor para iluminar os nossos olhos, não deixar a gente dormir o sono da morte. E o problema, o nosso inimigo, aquele que vem contra nós para nos matar, para nos roubar, para nos destruir, venha prevalecer contra nós. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em favor de todos que estão ouvindo essa programação, por todos que estão sobrecarregados, meu Pai, com os problemas da vida, que nem têm tido tempo de buscar ao Senhor. Pai, orar por aqueles que têm passado por tantos problemas, que às vezes você fala da palavra de Deus para ele, mas ele não consegue mais, meu Pai, ter essa fé. Porque, meu Deus, o fardo está pesado para ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus disse para cada um de nós que estamos nesse mundo: lançai sobre ele o fardo pesado que este mundo coloca sobre nós. E saiba que ele tem cuidado de você. Lançai sobre o Senhor Jesus Cristo agora toda a sua inquietação. Lançai sobre o Senhor Jesus Cristo agora toda a sua ansiedade, toda a sua tristeza, toda a sua depressão, todo esse mal que você está passando na sua alma. Lançai sobre Jesus agora em oração todo esse fardo pesado que está fazendo você estar triste, estar sobrecarregado, está desanimado, está sem energia. Lança agora sobre ele em oração. Como disse a palavra do Senhor, coloque diante de Deus as suas súplicas, os seus clamores, os seus pedidos, e saiba que ele está te ouvindo. Então faça a sua oração com toda a fé agora. O que está te afligindo? É um filho que está nas drogas e você quer a libertação dele? Persevere em oração. Mantenha sua oração de fé. Mantenha sua confiança, porque o Senhor Deus prometeu que vai cuidar dessa situação para você. Então você está desempregado? Então fala para Deus agora que você quer um emprego. Fala para Deus agora o que você quer para a sua vida financeira, para a sua vida que te sustenta, porque Deus mesmo disse que o dinheiro nos atende a tudo aqui, mas não tanto quanto a sabedoria. Por isso, coloque diante dele agora o que você deseja em oração, que Deus faça na sua vida financeira. Fala com ele. Você tem acesso direto a Deus. Foi isso que Jesus deu para cada um de nós. É isso que é a graça e a verdade. Nós temos acesso ao nosso Pai para nos ajudar. Então coloca diante dele agora o teu choro, coloca diante dele agora o seu desconsolo, abençoado de Deus, a sua aflição. Coloque diante de Deus agora toda a sua tristeza, toda a sua lágrima. Coloca diante de Deus agora toda a sua preocupação familiar. Coloca diante de Deus agora a sua vida, o seu coração, o desejo de realização que você tem para você mesmo. Coloca diante de Deus agora, meus irmãos, porque nós estamos juntos aqui, ligando em oração, ligando ao nosso Deus, Criador dos céus e da terra, ligando em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós servimos pela tua graça e pela sua verdade. Ó meu Deus, em nome de Jesus, todos nós juntos agora, colocamos diante do Senhor o inimigo que se levantou contra nós para nos destruir. Seja doença, seja o desemprego, seja o que for, seja ameaças. Como o Senhor disse, não tenha medo do homem, porque eu sou contigo, eu jamais te deixarei. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, todos nós unidos nessa oração,
Nós entregamos ao Senhor os nossos pedidos pela cura da doença, pela libertação da família, de um familiar que esteja no vício, que esteja nas drogas. Ó, meu Pai, pela libertação da depressão, meu Pai. Pela libertação da vontade de morrer, que essa pessoa passa a ter vontade de viver, nós entregamos nas suas mãos. E pedimos ao Senhor que nos responda, meu Pai, que nos abençoe, segundo a sua bondade para conosco, segundo a sua misericórdia para conosco, segundo o seu amor derramado em Cristo Jesus para conosco. Mas nos ajude, meu Pai, em nome de Jesus. Traga para nós o refrigério, traga para nós o descanso, meu Pai. Traga para nós a alegria, em nome do Senhor Jesus. Traga para nós a boa notícia que o Senhor tem reservada para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. A sede da Igreja Universo em Cristo fica situada na Avenida Ministro Edgar Romero, número 206, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro.